Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui, ó, direto da zona mista do estádio Beira-Rio, depois dessa vitória importante do Internacional, 2-0 contra o Atlético Paranaense. O Inter conseguiu se distanciar dos adversários na disputa pela vice-liderança da competição e a gente teve personagens importantes tanto na partida quanto na zona mista e também que o técnico Mano Menezes nos trouxe na sua coletiva após essa vitória importante. Inclusive o treinador falou sobre um jogador que ninguém se lembrava, o volante norte-americano Johnny atualizou a sua situação clínica, ele que saiu preocupando todos na segunda etapa, falou sobre seleção norte-americana também, e a gente repercute tudo isso, esses personagens de Inter 2, Atlético Paranaense 0 aqui do estádio Beira-Rio. Vamos então falar mais do Internacional. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Esse vídeo e todos os outros sempre com a parceria da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem meu código lá, Lucas Dias, que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Corre lá na KTO, avisei que ia dar a vitória do Colorado hoje à noite aqui no Beira-Rio, não deu outra. O Inter bateu o Atlético Paranaense por 2-0 e a gente tem alguns pontos importantes para falar aqui, principalmente sobre a coletiva do técnico Mano Menezes e alguns jogadores que falaram aqui na zona mista do estádio Beira-Rio. Começando pelo técnico do Internacional, ele avaliou como uma boa partida da equipe, um primeiro tempo mais truncado, é algo natural quando está enfrentando uma equipe vice-campeã da Libertadores como o Atlético Paranaense, mas o Mano trouxe alguns pontos importantes também pensando no futuro da equipe. Ele trouxe também uma comparação que ele fez entre Pedro Henrique e Wanderson, em que ele entende que é uma disputa sadia, que é importante para o clube e para o Inter também pensando na próxima temporada, dois jogadores da mesma posição que conseguem render, se não o mesmo, mas os dois pelo menos renderem bem, então ele avaliou dessa forma, lembrando que hoje ele fez uma opção de colocar o Pedro Henrique na vaga do Wanderson, que tinha sido titular contra o América no último meio de semana lá em Belo Horizonte. Mano também falou sobre o Matheus Dias, porque há uma possibilidade, dependendo da situação física do Johnny, que saiu na segunda etapa preocupando, até a gente vai falar mais sobre isso na sequência, do Matheus Dias, por exemplo, aparecer na equipe, porque o Lisieiro não pode jogar, já que ele pertence ao São Paulo, o jogo é lá no Morumbi, em São Paulo, na próxima terça-feira à noite, e aí surge uma possibilidade sobre o Matheus Dias, mas se trata muito mais de uma possibilidade, porque o Johnny falou também aqui na zona mista do estádio Beira-Rio e disse que não passou de um susto, até o retorno que eu tive foi de que foi muito mais uma cãibra do que de fato um desconforto muscular na coxa, na posterior da coxa direita do Johnny. Ele falou que tá bem, falou sobre o seu momento também e jogando de uma forma diferente desde a lesão do Gabriel, em que ele jogava ao lado do Gabriel, que era um primeiro volante. Hoje o Johnny faz essa função de primeiro volante e ele falou também sobre essa diferença, mas que tem se sentido bem também jogando dessa forma e confirmou a informação que a gente já tinha trazido, que ele está na pré-lista da seleção norte-americana para a Copa do Catar. Ele disse que tem uma certa expectativa, claro, de quem sabe ir para a Copa do Mundo no final da temporada, mas confirmou que primeiramente tem que pensar no Internacional e falou também da felicidade de estar pelo menos neste momento em uma pré-lista da seleção para a Copa do final do ano lá no Catar. Quem também falou por aqui foi o uruguaio Carlos de Pena. E aí eu quero trazer dois destaques do que o de Pena falou aqui na zona mista do estádio Beira-Rio. Primeiro ele falou sobre essa também diferença de função que ele vem tendo desde a lesão do Gabriel. E aí eu citei anteriormente o Johnny aparecendo como primeiro volante e agora o de Pena como esse segundo homem de meio de campo ao lado do norte-americano. Ele falou que se sente bem também jogando dessa forma, por mais que tenha tido uma diferença para o de Pena, ele tem se sentido bem jogando como esse segundo volante ao lado do Johnny. E ele falou, e aí deixou claro tudo aquilo que a gente já vem vendo de outras pessoas sobre o Vitão. O de Pena vem também do futebol ucraniano, ele vem do Dinamo de Kiev, o Vitão vem do Shakhtar, eles já tinham se enfrentado no futebol ucraniano no futebol europeu e ele destacou que com 22 anos o Vitão tem um futebol que parece de um cara que já está há muito mais tempo no futebol. E o Mano também falou e voltou a falar sobre a possibilidade do Vitão na seleção brasileira. É a informação que se tem de que o Vitão está na pré-lista do Tite para a próxima Copa do Mundo, mas o Mano fez questão de deixar claro mais uma vez que se fosse um zagueiro jogando no centro do país, estaria muito possivelmente sendo pedido por muitos ou já estaria convocado para uma Copa do Mundo. O Vitão que hoje fez mais uma grande partida aqui no estádio Beira-Rio nessa vitória do Inter por 2-0 contra a equipe do Atlético Paranaense. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, dessa força que a gente volta para falar mais do Colorado aqui no canal. Tá certo? Um abraço e até a próxima.